Olá, olá, olá. Tem alguém aí? Temos uma pessoa. Vamos chamar a galera. Olá, olá, olá. Pessoal, estou convidando todo mundo aqui. Então, quem já tiver aí, faz o mesmo, chama o pessoal, que hoje o assunto é legal. Prima Ellen, tudo bem? Já convida a galera aqui porque eu tava convidando também. Já vou aproveitar e chamar o meu amigo Jedson. Jedson tá por aí? Alô, Fala, Jedson. Thiago. Beleza? Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Jed, já chama a galera aí no aviãozinho. Começa a mandar o aviãozinho. O pessoal já vai entrando, né? Mas de qualquer forma, manda o aviãozinho aí pro pessoal pra gente começar o Com assunto. certeza, com certeza. E hoje a noite promete, né, Thiago? Hoje a noite promete, hoje a noite promete. E aí, se o pessoal colaborar e for participando, aí a gente vai seguindo, vai seguindo. Não tem hora para acabar, não. É bom que a gente já faz o esquenta do carnaval, entendeu? Com certeza. Carnaval financeiro. A gente podia pensar em alguma coisa assim, né, Jed? Podíamos. Você Não gosta de sei se ia, carnaval, Jed? não sei se ia dar certo. Olha, sou mais de ficar em casa, tá? Somos dois. Somos dois, amigos. Somos Mais de ficar em dois. casa, pegar uma praia, curtir uma serra. É bem por aí, é bem por aí. Eu também sou assim. Ô, Jed, vamos começar a falar aqui, enquanto o pessoal vai chegando, Com vamos só certeza. trocar uma ideia rapidamente. Algumas perguntas, né, que eu quero fazer para você e também, assim, para a gente posicionar o pessoal que está nos assistindo. Primeira coisa é algo que veio no Instagram hoje, da Planejar, tá? E aí eu até coloquei nos stories, falando que hoje a live ia ser Digo. com dois profissionais CFP. Então, vamos falar para o pessoal o que é esse tal de CFP. Fala para a gente aí, Jed, por favor. Com certeza. CFP nada mais é do que, galera, uma certificação atestando aqui um conhecimento de planejador financeiro. Não necessariamente a certificação isolada, ela garante um trabalho de qualidade. Isso pode confirmar com certeza, né, Alexandre? É muito importante o planejador ter a prática no dia a dia também. Então, o atestado aqui de garantia de conhecimento é só um dos pontos que leva a crer que aquele profissional é o mais adequado ali para executar um planejamento financeiro, para realizar consulta, seja de planejamento sucessório, seja para organização orçamentária, para ver se as despesas, fluxo de caixa da pessoa física estão alinhados de acordo com seus objetivos. Então, nada mais é ali, a certificação ela te garante que aquele profissional ele buscou os conhecimentos necessários para executar a função dele, que é de planejador financeiro. Mas, obviamente, a experiência e, obviamente, o background de cada um é aí individual, pode ajudar a direcionar para mais um segmento específico ou não. Então, eu acho que essa a parte, junto com a experiência, a certificação, elas são os dois grandes potenciais aí que alavancam muito a carreira e te dão a certeza que você está trabalhando ali como profissional correto, né, Thiago? Sim, sim, com certeza. Até porque também dentro da Planejar a gente tem um código de ética a seguir, né, a obedecer. Então isso penso assim como a gente sabe que é verdade também, nos dá um certo diferencial, né?
Com daquele certeza, planejador que é o CFP e daquele que não é. com certeza. A parte técnica ajuda muito nessas horas. É o selo de qualidade, né? É o selo de qualidade. Nada mais é do que ali garantir que realmente está falando com um profissional que vai te dar orientação de acordo com as suas necessidades. O que a gente encontra muito no mercado, às vezes, é o profissional orientado ao resultado a bater meta. Então, o planejador financeiro ele Uhum. se abstém justamente desse viés de vender um produto atrelado justamente somente para bater meta e olha mais para o pessoal. Olha para os seus objetivos, olha o que você está buscando no médio e longo prazo, para daí sim traçar os melhores planos para você conseguir atingir step by step, né? Então, você nunca vai sair do ponto A e ir para o Z, você vai ter que passar pelo B, C e D, para daí lá na frente chegar ao fato aonde você gostaria de estar. O mundo ideal, o cenário ideal para a sua pessoa, para o seu momento. Eu acho legal que, por exemplo, assim, né? Vamos dizer, é como se o foco do planejador financeiro fosse o cliente. Fosse não, é o foco do planejador financeiro é o cliente. Enquanto alguns outros profissionais aí, de repente, podem ter foco no produto, em vender A, B, C ou D. O nosso não, o nosso foco é o cliente, tá? E antes da gente entrar no assunto, Jed, enquanto o pessoal vai mandando um aviãozinho aí e tal, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer também, não tem problema não. E a gente está aqui para falar sobre previdência privada, certo? Show de bola. Isso aí. Falar sobre previdência privada, falar sobre como ela pode nos ajudar a realizar os nossos sonhos. E para falar de previdência privada, Jed, é até legal que você esteja aqui representando a Saks. E aí, fala para a gente assim, o que é a Saks? Hoje a Sax é uma fintech que trabalha exclusivamente com o processo de saving. O que é o saving? É o processo de ajudar as pessoas a acumularem recursos ao longo do tempo para atingir os seus objetivos. Seja comprar uma casa, fazer uma viagem, iniciar ali um processo de planejamento para a aposentadoria. Então, hoje a Sax ela viabiliza a pessoa sair do ponto A e chegar no ponto Z. Né? Obviamente, muito com disciplina. Então, na Sax a gente gosta de falar muito sobre essa questão de não é o melhor investimento, por exemplo, eu garantir uma rentabilidade de 2% ao mês, por exemplo, se eu não tiver a disciplina de todos os meses fazer aporte. Então, um ponto bem importante que a gente gosta de ressaltar aqui na Saks é que o que vai fazer as pessoas construírem patrimônio ao longo do tempo e conseguir, obviamente, juntar patrimônio a longo prazo e ainda assim aproveitar o presente é a disciplina de todos os meses ela fazer um aporte em um investimento. E hoje a Previdência a gente considera que é um dos instrumentos brasileiros mais eficazes para fazer esse processo de acumulação de patrimônio. Então, hoje ela flexibiliza muito a entrada, desde pessoas que estão iniciando com 50 a 100 reais por mês, até aquelas pessoas que já querem iniciar ali com 5 mil, 10 mil reais por mês. Então, serve para todos os públicos. E dependendo do público, eles têm benefícios adicionais diferentes de um de outro. Tá? Então, é um processo ali que a gente pode entrar mais a fundo e falar um pouquinho mais sobre esse produto que, na minha opinião, todo mundo deveria ter. Sim, sim, com certeza. Eu também sou suspeito de falar, porque a previdência privada é um produto que, lógico, está dentro do conteúdo de estudo do planejador financeiro e também é um produto que é essencial, Com certeza. seja para quem acabou de nascer, né, porque eu tenho 3 filhas e para as minhas filhas eu tenho previdência privada. E também para quem já tem a idade mais avançada, né? Seja qual idade for, vamos dizer assim, para quem acabou de nascer, para quem é jovem, está pensando no futuro, quer já programar a sua aposentadoria, ou até mesmo para quem já tem, vamos dizer assim, experiência de vida, já está para frente, né? Já está ali depois dos 60 anos, a previdência também é importante, né, Jed? Com certeza. E um ponto bem importante, Thiago, que você comentou, é que quando a gente fala de previdência, às vezes, meu filho nasceu, o filho, né, da minha irmã nasceu. Qual a primeira coisa, às vezes, que ou a mãe ou a avó fazem para os filhos? É uma poupança. E geralmente tem alguns que vão para o segmento da previdência privada e outros vão para o produto poupança mesmo. Então, que é aquele que tem mais fácil acesso, né? Então não precisa falar com o gerente, consegue fazer no aplicativo de banco. Só que o produto de previdência, ele é tão bom quanto no sentido de
todos os meses tu criar essa recorrência e ele entrega muito mais benefício para longo prazo. Aí eu não entro nem na questão de rendimento, tá? Porque rendimento é um dos benefícios adicionais da Previdência em relação à poupança, mas a gente tem outra série de benefícios que dá para aproveitar para o processo de acumulação de patrimônio. Então é um ponto bem bacana que Previdência cabe para todos os públicos, que nem tu comentou. Desde a pessoa ali que está iniciando, né, um filho, um sobrinho, algo nesse sentido, até a pessoa que já se aposentou, tá? Não necessariamente porque eu me aposentei, eu vou abdicar do produto. Não, você também tem benefícios que podem ser aproveitados, tá? E daí entra a figura do planejador financeiro para justamente fazer esse processo, porque a Previdência em si só, por si só, ela oferece também alguns benefícios de planejamento sucessório, né? Não menos importante. E muitas das vezes não trava o recurso do cliente, se for uma Previdência no modelo aberto, que é o que a Sacos oferece hoje. Então, por não travar o recurso do cliente, ele poder movimentar livremente a qualquer momento, aliado com essa questão de justamente eu fazer um planejamento sucessório e, ao mesmo tempo, né, conseguir deixar mais patrimônio para os meus beneficiários, isso aí é um potencializador e, obviamente, só tem a entregar benefícios para o cliente final. Então, realmente faz total sentido o cliente ir atrás disso, buscar informação, tanto para ele quanto com o auxílio de um planejador financeiro por trás. Tá. Rogério, tem uma participante aqui está perguntando, pode falar um pouco sobre esses outros benefícios? O que eu vou pedir? Badroro, acho que é assim que pronuncia. Fala para a gente qual benefício exatamente você quer saber, porque a gente acabou falando de vários aqui. Você fala para quem é novo, para as crianças, você fala para as pessoas de mais idade. Aí dá só um retorno para a gente de qual é o benefício que você quer falar. Porque até, inclusive, Jed, né, nessa questão de benefício de planejamento sucessório para as pessoas, né, de mais idade, ou então até para qualquer um, porque a gente nunca sabe quando o nosso dia vai chegar. Essa é a única certeza que a gente tem da vida, que um dia vai ser a nossa vez. Mas a gente não sabe quando vai ser, né? É muito interessante porque as pessoas esquecem que, por exemplo, você pode ter qualquer bem que você quiser. Você pode ter casa, carro, dinheiro no banco, investimentos em ações, o que quer que seja. Tudo isso vai para inventário, com exceção da previdência privada, certo? Sim. Com exceção da previdência privada que não vai para inventário. No modelo VGBL, não vai para inventário. E também tem o benefício de você não precisar pagar imposto, que é algo que a grande maioria das pessoas não sabe. Mas existe, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o ITCMD é 4%. Não sei quanto é aí para você, Gerd, onde você está. Mas aqui é 4%. Quanto que é aí? Você sabe? 7%. Quanto? 7%. 7%? Rapaz, é mais caro ainda. E tem estados, Alexandre, que chegam até 8%, tá? Então, assim, vai depender de estado para estado, é um ponto bem importante. Aqui no estado de São Paulo já falaram de aumentar isso aí. Sim. Não sei quanto que eles estão querendo chegar. Mas tudo isso é custo, né? E por ser custo, isso tudo vai sair exatamente do nosso patrimônio, tá? Então, a pessoa que fez a pergunta, ela está perguntando aqui, para quem é novo? Bom, eu vou responder aqui, já de qualquer coisa você faz o acréscimo aí. Para quem é novo, por exemplo, igual do exemplo meu, né, eu tenho para minhas filhas. Eu fiz a previdência para elas quando elas nasceram. A mais velha hoje tem 11 anos, agora esse ano vai completar 12. Então, isso faz com que ela tenha um valor para quando ela completar a maioridade. Na hora que ela completar 18 anos, ela vai ter lá um capital que ela vai poder utilizar esse recurso da maneira que ela desejar, ou, logicamente, né, pode contar com a ajuda dos pais para poder dar o direcionamento desse recurso. Seja para aquilo que ela quiser, para comprar um carro, para faculdade, para fazer um intercâmbio, enfim, para aquilo que ela desejar. Mas é uma forma de você já se policiar para você fazer o seu pezinho de meia para os seus filhos. Entende? Está falando, nós somos planejadores financeiros porque a gente faz planejamento. Então, quando o seu filho nasce, você planeja guardar um valor para ele usar lá na frente,
Então, a Previdência é um produto interessante para fazer isso aí. Com certeza. Espero ter respondido. É isso. Complementando, Thiago, Previdência também é um produto que você consegue migrar de estratégias de investimentos sem a cobrança de imposto de renda. Então, por exemplo, eu posso sair de uma modalidade de renda fixa e ir para uma modalidade de ações ou vice-versa, sem a cobrança do imposto. O que em outros investimentos eu teria que realizar o resgate para depois realizar uma aplicação. E no momento que eu realizo um resgate de qualquer aplicação no mercado financeiro, eu vou ter que pagar imposto. Pagando imposto, o que acontece? Eu vou aplicar menos na outra estratégia. Então, o produto de previdência acaba saindo 10 mil de um fundo de renda fixa e entrando 10 mil no fundo de renda variável, por exemplo. E é um benefício que, se você começa a fazer para os seus filhos que são pequenos, têm idade ali, ou acabaram de nascer, ou têm uma idade de até 10 anos, o investimento a longo prazo pode ser um investimento um pouco mais moderado, mais agressivo. Porque tu tem tempo até o momento que você, de fato, vai realizar o resgate, tá? Daí, que nem o Thiago comentou, pode ser para qualquer objetivo, né? Seja desde iniciar um processo de faculdade ou até mesmo fazer outra utilização com o recurso, tá? E se a criança quiser levar para longo prazo também, para a aposentadoria dela, é possível também, tá? Só daí teria que reajustar o tipo de plano e regime para aquele indivíduo. Isso aí, isso aí. Você falou de um negócio interessante aí, aproveitando aqui, ó, entrou aqui Lene França, que eu sei que tem filha, Priscila Rosa, que tem 2. Então, pessoal que já pode aproveitar aí e já pensar em fazer uma previdência para as crianças. Né? E também tem um detalhe disso que você estava falando, de transferir de renda fixa para renda variável e tal, que é interessantíssimo. É também a possibilidade de fazer a portabilidade, né? Que é um dos benefícios que a previdência privada nos traz e que, infelizmente, muita gente não sabe de como funciona, né? Fala para a gente aí um pouquinho dessa questão da portabilidade. Sim, é um processo bem comum, tá, Thiago? Hoje a gente encontra muitos clientes que estão iniciando esse processo, muitas vezes passaram anos no banco lá com a Previdência sem fazer nenhuma realocação, nenhum tipo de monitoramento naquele investimento. Então é comum a gente pegar clientes que estão 10, 15 anos investindo no mesmo fundo de investimento, não necessariamente esse fundo ele foi o melhor durante todo o período de acumulação. Então, previdência é como qualquer outro investimento, tá? Você precisa fazer revisões, ou seja, elas trimestrais, semestrais ou anuais. Mas, de alguma maneira, você precisa ou você realizar sozinho ou ter essa ajuda de um planejador financeiro por trás, auxiliando essa tomada de decisão, tá? Geralmente, esse processo de portabilidade, ele é simples. Você só precisa ter acesso ao status dessa previdência e, a partir do momento que você tem acesso ao status dessa previdência, o primeiro ponto que você precisa realizar ao ter acesso é verificar se você está alocado no bom fundo ou não, dependendo do movimento macroeconômico. Então, o papel do planejador financeiro é justamente readequar essa carteira desse cliente, ver se faz sentido e também olhar quais são os objetivos do cliente com aquele recurso. Não adianta eu falar para o Thiago, ó, Thiago, agora sai de renda fixa e entra para renda variável se o Thiago vai realizar a utilização do recurso em 2 anos. Porque a probabilidade de eu prejudicar o Thiago em relação, né, ao valor que ele acumulou durante todo aquele período e colocar em risco, às vezes, até uma oscilação de patrimônio entre 15% e 20% negativo, é muito alta. Então, tem que ter essa consciência também de, além de fazer análise do fundo, análise macroeconômica e ver se faz sentido ou não, eu tenho que verificar os objetivos do meu cliente. Identificado que existe a possibilidade de eu mudar para um plano melhor, onde vai trazer mais benefícios em questão de rendimento, em questões de longo prazo ter mais qualidade e um monitoramento ativo, eu posso fazer tranquilamente solicitando, através de outra seguradora, uma portabilidade. O processo demora em torno de 15 dias, é totalmente seguro. O órgão que fiscaliza, tanto seguradoras de grandes bancos, quanto fiscaliza aqui as seguradoras da Sax, são o mesmo critério. Você só consegue transferir dinheiro de previdência para a mesma titularidade, então você nunca vai conseguir transferir recurso por uma conta de terceiro, seja com resgate ou seja com uma portabilidade. Então isso traz muita segurança para o produto. Então, de todos os produtos no mercado financeiro, a previdência é uma das que tem o sistema mais seguro no sentido de transferência de recurso, tá?
Certo, certo. É nisso que eu estava falando, eu anotei duas coisas aqui que é importante a gente falar e ressaltar. Quando a gente vai falar de portabilidade, muitas pessoas não sabem. E aí eu quero aproveitar e perguntar para o pessoal que está nos assistindo, quem é que tem previdência privada? Então, se você tem previdência privada, coloca para a gente aí, tenho. E se você não tem, coloca aí, não tenho, para a gente ficar sabendo, tá? E uma das coisas que é importante, principalmente para quem tem previdência privada, é saber que existe a taxa de administração, né, Jed? Ok. E você sabe muito bem que recentemente eu fiz portabilidade de previdência privada para um cliente e assustadoramente a taxa de administração da previdência dele, ó, o Rodrigues está dizendo que ele possui previdência privada. Então fica atento aí, Rodrigues, e dá uma olhadinha qual é a taxa de administração da sua previdência. Porque Além do rendimento, né, cara? além do rendimento, mas a taxa de administração desse fundo, desse meu cliente, cara, era de 3%. 3% ao ano. Então, É muito, é muito. você que está no mercado aí, você pode dizer, né? Se é bastante, para mim também é muito, né? A Ellen está dizendo que não tem previdência privada. Ellen, você não tem, aproveita e faz para os seus três meninos, para as suas três crianças. O A bolso moça bem que importante, perguntou né? mais cedo também falou que não tem, apenas um dinheiro guardado, esperando onde investir. Ótimo. Badrouro. Badrouro, então, essa é uma oportunidade. Se você não tem dinheiro guardado, esperando onde investir, independente de qual seja a quantidade, a gente está aqui para poder te ajudar, tá? Então, você já tem o nosso contato aí, manda lá um alô e depois a gente pode conversar com mais calma, que a gente vai ter imenso prazer em te ajudar a direcionar o seu recurso. É Rosane o nome dela. Ah, obrigado, Rosane. Tá vendo, Jade, como é que é? A gente tem que ficar atento. É o Rosane. Obrigado, Rosane. Depois manda lá para mim ou para o Jed, manda um alô, tá? No direct, a gente vai ter imenso prazer em poder ajudar você naquilo que você desejar. Com E eu já certeza. esqueci o que a gente estava falando. A gente estava falando da taxa de administração de 3%, né? Igual eu Isso. dei de exemplo. É um E nessa dos taxa de pontos, administração. um dos pontos ali que o Rodrigues até comentou que ele possui previdência privada, olhar principalmente essa taxa de administração junto com rentabilidade, tá? Às vezes, só olhando o fato da taxa de administração, às vezes não traz muita percepção. Porque se for um fundo, por exemplo, que entrega uma boa performance ao longo do tempo, justifica. Eu costumo fazer uma analogia muito simples, tá? Se eu preciso fazer uma cirurgia de coração, eu vou fazer duas simulações com dois médicos diferentes. Um vai me cobrar 15 mil e é mais renomado, e outro vai me cobrar 5 mil. Eu tendo a escolher a pessoa que vai me cobrar mais caro, porque eu sei que eu vou estar mais seguro, entre aspas, no sentido de confiança, porque aquele médico tem mais experiência. Então, Uhum. junto com a taxa de administração, a gente tem que verificar qual a estratégia do fundo. Por exemplo, se for 3% em um fundo de renda fixa, onde só compra títulos de tesouro, faz zero sentido. No máximo, você vai pagar ali 0,70%, 1%, estourando. Então, existe sim uma analogia à taxa de administração, mas a gente tem que analisar também o que é a performance do fundo, qual a estratégia, quais são os nomes por trás do fundo. E quando a gente fala de fundo de investimento em previdência, não necessariamente a gente está atrelado ao nome de um banco, de uma seguradora. Nosso recurso ele está na ponta final no fundo. Então, se o fundo investe em ações, o meu risco não é da SACS quebrar, da seguradora quebrar, do banco quebrar, da seguradora do banco quebrar. O meu risco implícito ele está diretamente na oscilação do ativo lá na ponta final. Então, se o fundo está pegando meu dinheiro e comprando ações do Bradesco, Itaú, Ambev, Petrobras, Vale, o meu risco está na oscilação desses ativos. E eu só vou perder todo o meu patrimônio se eventualmente todos os ativos da bolsa ir a zero. Né? Então é a mesma coisa em fundo de renda fixa. Qual o meu risco se o fundo ele pega o meu recurso e empresta para o governo federal pelos títulos do Tesouro Direto? É a mesma coisa. O risco do Brasil, né, o governo federal, não realizar o pagamento do principal, que é o valor que eu aportei, mais juros, é o risco que eu corro de forma implícita. Então, Sim. o caso da Argentina, nosso país aqui do lado, é para mostrar isso.
se eventualmente um país como um todo, né, sofrer uma instabilidade a ponto de não pagar as próprias dívidas ao longo prazo, esse é o meu risco implícito. Isso não impacta só o título do Tesouro Direto, tá? Vai impactar qualquer outro ativo, tanto bolsa quanto CDB, título de renda fixa. Então, entre todos os riscos, né, de produtos do mercado financeiro, quando a gente fala de Tesouro Direto, é risco soberano. Então, teoricamente, seria a última pessoa a quebrar e dever para outra pessoa. Porque antes disso, ele vai criar mais impostos, vai achar outros meios de arrecadar imposto para cobrir aquelas dívidas. Ô, Jed, mas Então, é exatamente nesse sentido mesmo. 3% só para renda fixa não faz sentido. Então, assim, né, dentro da Sacra, a gente tem vários, na verdade, fundos onde a taxa de administração é muito mais atrativa. Então, faz muito sentido as pessoas terem noção dessa taxa de administração, da existência dela, para poder fazer esse comparativo. De repente, a pessoa não tem familiaridade, não gosta de bolsa de valores, tudo bem, né? Tá tudo certo, não tem problema. Mas é importante saber que, se você tem, fala pra gente aí dentro da Sacra, qual algum fundo que é somente de renda fixa. Qual é a taxa de administração? Você lembra, assim, mais ou menos? É em torno de 0,9% a 1%. Ótimo, perfeito. Então, assim, se você tem um fundo em qualquer outro lugar que é de renda fixa, mas é 3%, 2,5%, 2%, então por que eu não posso migrar, fazer a portabilidade para um fundo que também vai ser de renda fixa e que vai me cobrar só 1%, vamos dizer, né? Se eu acabo tendo essa economia de taxa de administração, teoricamente a minha rentabilidade é maior. Lembrando disso que você já falou. Lógico, a gente não pode também, como eu costumo dizer para os meus clientes, eu não posso comparar banana com abacaxi. Eu tenho que comparar as coisas no mesmo nível. Se a gente está falando de renda fixa, é renda fixa. Tá? Com certeza. Então, aí faz muito sentido e eu acho que esse foi um dos principais fatores que fizeram os meus clientes recentemente migrarem para a Sacra, para os fundos da Sacra, exatamente porque a taxa de administração era mais barata onde eles estavam. E tem um outro ponto, Thiago, que é um dado bem bacana, tá? Em torno de 80% a 90% das pessoas estão alocadas em fundos de renda fixa, tá? O brasileiro, naturalmente, ele não gosta de correr risco. Porque a gente está muito acostumado a receber um alto retorno em renda fixa. Seja pela poupança, seja pelo CDB, o brasileiro, naturalmente, ele está acostumado a colocar lá seus 5, 10, 15, 20 mil reais numa poupança ou um título de renda fixa, e às vezes receber 0,8% ao mês, 1%. Então, ao longo do tempo, o brasileiro ele já se acostumou com esse alto retorno da renda fixa. E, naturalmente, a gente tem um alto retorno de renda fixa, né? Muitas das vezes não justifica a gente ir para uma bolsa, correr risco para ganhar a mesma coisa no fim das contas, ou até menos, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, os dados históricos entre taxa de juros versus bolsa brasileira, a gente vai ver que a renda fixa ela tende a ganhar mais rentabilidade em relação à nossa bolsa brasileira, tá? Então, muitas vezes não vale a pena o cliente correr risco. E, de novo, ressalto, né? O mais importante de tudo é montar um planejamento financeiro adequado para que o cliente ele consiga fazer um processo de acumulação a longo prazo, tá? Porque o que vai garantir mesmo que ele alcance os objetivos dele é justamente essa disciplina de todos os meses colocar um pouquinho. E é nisso que eu tinha agora um pouco das duas coisas que eu tinha falado, que eu anotei aqui. Uma das coisas é exatamente a questão de que as pessoas, o brasileiro de um modo geral, ele não tem o hábito, né, de investir. Né? E esse é um dos fatores que a gente tem grandíssimos problemas dentro do Brasil. E aí é o que a gente encontra, o que a gente pode chamar de disciplina. Que a disciplina é sempre um problema. Né? A disciplina de você investir, de você dar a sequência, de fazer aquilo ser algo rotineiro, é sempre um problema a questão. Então, uma das coisas que eu queria trazer é exatamente daquilo que a gente não consegue fazer por conta própria, porque o brasileiro, por exatamente não ter. Obrigado, Igons. Valeu, cara, pela presença e pelos parabéns aí que está nos dando.
o que o brasileiro não tem é disciplina e que o brasileiro gosta muito de falar que assim, eu preciso ter um boletim para poder fazer alguma coisa com o meu dinheiro, senão eu acabo gastando, né? Uhum. E aí nisso a gente vai e esbarra na questão da educação financeira que o brasileiro não tem, infelizmente. Mas um negócio muito legal que a gente tem dentro da Saks é exatamente nos forçar a disciplina, né? Que Com para certeza. mim faz muito sentido. E para mim fez muito sentido também o fato de poder fazer investimento em previdência privada debitando do cartão de crédito. Isso aí eu achei fantástico, fantástico, fantástico. Aí, Então, facilita demais. um dado bem interessante, Thiago, o boleto por si só ele já é um produto que às vezes, por exemplo, fechei uma previdência no formato aqui de boleto. Aquilo entra na cabeça da pessoa como dívida e ela automaticamente se ajusta ao novo padrão de gastos. Por exemplo, recebo R$ 3.000 por mês. A partir do momento que eu fechei um plano de previdência por boleto de R$ 300, por exemplo, 10% do meu salário, eu naturalmente começo a realizar meus gastos mensais com uma renda como se eu estivesse ganhando 2.700. Porque aqueles R$ 300 entram como se fosse dívida. A Uhum. mesma coisa é cartão de crédito, tá? O brasileiro ele tem o costume de olhar quanto eu tenho de limite ainda para gastar no mês. Quando é que meu cartão vai virar? Então entra um ponto bem importante aqui, que a partir do momento que eu coloco meu plano de previdência, né, pensando para o horizonte de curto, médio e longo prazo, no cartão de crédito, aumenta ainda mais essa minha recorrência. O que seria a recorrência? Eu já me adequar ao novo padrão de consumo. E eu já sei que eu só tenho mais de R$ 200 de limite do cartão para gastar naquele mês. Então eu vou controlar meus gastos. A partir do momento que eu atingir meu limite, ou se o cliente não tiver o cartão, ele não vai utilizar. E ao mesmo tempo, ele investiu aqueles R$ 300. Então ele não deixou Sim. de investir. Esse é o principal ponto, tá? Não deixar de investir todos os meses. Porque o que acontece é, se eu deixo para investir no final do mês, se sobra, nunca vai sobrar. Agora, se eu já no começo do mês separo aquele valor que eu me comprometi a colocar todos os meses, eu já garanto que aquele pedaço já está seguro. Se eventualmente surgir alguma emergência, né, durante o período ali do mês ou dos próximos meses, eu sei que aquele recurso eu posso utilizar, mas ele vai ser a última opção. Tá? É, Então, muitas falo, vezes não interfere ali no dia a dia. eu falo assim, porque o brasileiro tem essa dificuldade. Eu, há 10 anos atrás, por exemplo, eu falei que eu ia fazer por conta própria e não consegui fazer, porque eu também tinha essa dificuldade. E tá tudo bem a gente ter essa dificuldade, mas a gente tem que achar meios para transpassar, para transpor essa dificuldade e poder fazer as coisas acontecerem, né? Tanto é que, como eu falei, minhas filhas já têm 11 anos, a minha filha mais velha, e tem a previdência dela. É uma questão de hábito, né? Quando você faz exatamente isso que você falou, colocar no cartão, já estipular o limite do cartão a ser utilizado dentro do mês, cara, isso para mim é muito mais fácil. E também assim, você não precisa mais ter aquela preocupação de repente assim, eu tenho conta só no banco, eu tenho a minha conta no banco ABC só por causa da previdência, eu tenho a conta em tal lugar só por causa disso. Não precisa mais. Você vai na Saks, faz a previdência, tem lá a facilidade de boleto, porque não é todo lugar que tem isso. Com Não é todo lugar que certeza. tem isso. E isso hoje para mim é muito tranquilo, porque vai cobrar do cartão de crédito, acabou. Eu não tenho que me preocupar em depositar dinheiro, em ter dinheiro na conta e tal. Nada, nada. Vai debitar do cartão e ponto final. A previdência vai ser feita e vida que segue. Então, assim, é uma facilidade sem tamanho. Eu falo para você porque eu sou usuário, não falo só porque a gente está aqui batendo papo, não. Eu falo como usuário mesmo. É uma facilidade sem tamanho. É um diferencial que eu gosto de ressaltar, que é o que faz diferença. E para os meus clientes também tem feito diferença. Eles adoraram essa questão. Sim, com certeza. E aqui entra um ponto, o Thiago, que as pessoas elas acham que só pelo fato de elas terem R$ 100 por mês para fazer investimento, isso a longo prazo não vai fazer a grande diferença na vida delas. E realmente faz, tá? Se a gente considerar que eu vou investir aqui R$ 100 por mês, aí eu estou desconsiderando aqui inflação e reajuste, tá? Durante 10 anos, a gente teria um capital acumulado de 22.210. Se eu falar que eu investi os mesmos R$ 100 durante 20 anos, o dobro de tempo,
eu aumento meu patrimônio para 91. Então, olha o Nossa. pulo que eu já dei, de 22 para 91 mil reais. Se eu falo de um horizonte um pouquinho mais longo, de 30 anos, Jed, mas 30 anos é muito tempo. Mas é aquele momento de eu começar, às vezes, com 20, 27, 20, 25, 30 anos de idade, para quando eu chegar aos 60, eu já ter 306 mil reais. E qual é o Investindo valor, e 100 qual é o reais por valor que você mês. está dizendo? 100 Qual que é o reais por valor? mês. Repete. R$ 100? Cara, 100 100 reais por mês. reais, qualquer pessoa que trabalha hoje, R$ 100, você vai fazer o quê? Você vai no McDonald's, compra 2 lanches e já dá Com R$ 100. certeza. Com certeza. Então, Com certeza. é 30 anos, mas é isso que é. Esse é um detalhe importante também. É 30 anos, mas os 30 anos vão passar. Né? A gente, Vamos passar. a gente contribui para o INSS, que não vai dar o retorno que a gente espera. Por que que a gente A gente tem. contribui? Porque a gente é obrigatório, né, contribuir. Então, assim, você vai contribuir 30 anos, 35 anos, sei lá quanto tempo for necessário, para quem sabe um dia o INSS te trazer algum retorno, e a gente sabe que o retorno nunca é o que a gente espera. E até nem é bom entrar muito nesse assunto, porque senão a gente passa a noite aqui conversando de INSS, porque a gente sabe que o INSS não vai nos dar o retorno que a gente já contribui, né? Eu Mas, brinco, Thiago, Thiago, que se a pessoa que trabalha como CLT tivesse a opção de tirar o INSS e o imposto de renda, ela não pensaria duas vezes, tá? Se desse a opção, posso tirar aqui o INSS da tua retenção aqui no momento do pagamento? Ela não ia pensar duas vezes. Ela ia retirar. E se ela uhum, fizesse aquele valor que ela contribui no INSS mensalmente através de um plano de previdência privada, e eu não estou falando de depositar um valor maior, estou falando de depositar o mesmo valor. O mesmo. recurso que ela teria lá no final seria muito maior do que a renda que o governo promete. Então, aqui a gente entende que as pessoas hoje estão trabalhando, pagando INSS para sustentar quem já está aposentado. Aí entra a grande Sim. pergunta, tá, Thiago? Hoje, né, lá atrás, quando o sistema INSS foi criado, na verdade, a gente tinha 14 pessoas economicamente ativas trabalhando para sustentar um aposentado. Então, imagina, meu pai tem 10 irmãos. Então, a conta fecha. Meu pai teve 2 filhos, eu e mais a minha irmã. Eu, provavelmente, no máximo um, estourando. E olha lá, e ela tá aqui na live, ela vai falar que não. Então, no máximo, um cachorrinho, tá? A gente só não tem ainda porque é apartamento. Mas aí entra um ponto bem importante, que a gente tem uma diminuição da taxa de natalidade e a gente não vai ter as mesmas 14 pessoas economicamente ativas para sustentar um único aposentado. Então, esse número vai diminuindo. Até chegar ao ponto aqui, hoje a gente já está em torno de 1,6 pessoas economicamente ativas para sustentar esse mesmo único aposentado. Então, a conta não fecha a longo prazo. Então, o governo tem duas medidas drásticas, tá? Ou ele aumenta muito a idade de concessão do benefício, então as pessoas que iriam se aposentar com 60, 65 anos vão começar a se aposentar com 70, 80 anos, ou ele diminui drasticamente o benefício concedido. Isso a gente observou aqui em 2019. Então, o governo, com uma canetada, falou assim: eu vou elevar aqui a idade de concessão do benefício. Meu pai e minha mãe foram afetados, por exemplo, eles estavam quase se aposentando, tiveram que trabalhar mais, estão trabalhando ainda, não se aposentaram, e também vão receber um valor de benefício menor. Então, naturalmente, eu não posso depender somente do governo. Não, Então, não é tem uma como. fase que realmente a gente precisa se preocupar a partir de hoje para garantir um futuro, porque a chance de sobrevida é muito maior do que a falta, tá? E Então, aí, eu tenho certeza de que a maioria das pessoas vai chegar aos 60, 65 anos de idade. e aí falando, Estatisticamente falando. e aí falando, só voltando nessa questão do boleto e tal, de facilidade de pagamento e tudo mais para nos ajudar na disciplina, e voltando para aquele assunto de que o brasileiro gosta de fazer algum compromisso, fazer uma dívida para ter o que pagar, né, com um pensamento de assim, se eu não fizer isso, eu nunca vou ter nada na vida. Como é que fica, por exemplo, se a gente fosse comparar para a compra de um imóvel? Eu sei que você é o cara que já fez a conta disso aí. O que você tem Com aí para certeza. compartilhar com a gente? Com certeza. Fazendo uma simulação aqui, Thiago, a gente pegou um imóvel de 300 mil reais total, tá? O brasileiro, como de forma natural, quando eu penso em comprar um imóvel, eu não planejo isso 10 anos de antecedência. Eu geralmente, agora estou precisando de um imóvel, quero realizar o meu sonho de obter a casa própria.
e saio das casas dos pais, ou saio de aluguel e vou, o quê? Financiar, né? É a maneira mais rápida. Então, eu vou financiar o quê? Pagando aqui uma parcela que cabe no meu bolso hoje, com um horizonte de 20, 30 anos. Então, quando a gente fala aqui, olhando o horizonte de longo prazo e aquela dívida que cabe no bolso, aqueles 300 mil que inicialmente era o valor do meu imóvel, vão virar aqui 600, 700, 800 mil reais, dependendo do prazo e também da alíquota que eu vou pagar ali de financiamento. Então, hoje uma alíquota de financiamento está em torno de 9 a quase 10% ao ano. Então, é uma alíquota muito alta. E dependendo do montante, eu vou pagar 2, 3, 4 apartamentos, se bobear, se eu considerar um horizonte de longo prazo. Se eu tivesse pegado esse mesmo recurso, né, que eu estaria ali contribuindo, eu teria o caminho inverso. 10 anos contribuindo o mesmo valor que eu teria pago no financiamento, eu teria acumulado 700 mil reais. Então, o dobro do valor do imóvel. Obviamente. Dava para comprar 2 imóveis e ainda sobrava. Com certeza, mas a gente tem que considerar também que o imóvel, ao longo do tempo, vai aumentar um pouco o preço. Então, obviamente, não vai dar para comprar 2 imóveis, mas eu vou conseguir comprar o mesmo imóvel ou até fazer alguma outra jogada, por exemplo, alugar o imóvel e colocar esse dinheiro para rentabilizar e pagar um aluguel com os rendimentos. Então, aí você vai ter N estratégias que você pode trabalhar dentro disso. Como até mesmo pagar o imóvel à vista, porque você já tem um recurso. Com certeza. E aí você acaba negociando um desconto com o vendedor para sair mais barato esse imóvel e tudo mais. Né? Isso aí faz uma diferença enorme. Com certeza. O André, o Thiago, está perguntando aqui sobre benefícios da alíquota de IR, né, no longo prazo na Previdência. Sim. Então, André, sim. Hoje Previdência, ela tem 2 modelos de tributação, tá? A tabela regressiva, que é a mais comum, que todo mundo conhece e pratica com mais frequência, tá? Onde eu começo com uma alíquota de imposto de 35% e eu chego a 10% depois de passar 10 anos. Então, aqui, o benefício é me forçar a ficar até o final do período. Então, realmente colocar aquela pessoa para acumular para longo prazo. Aqui entra um ponto bem importante, tá? Cada aporte que você faz tem uma data de vencimento. Então, o que você fez hoje de contribuição esse mês, por exemplo, fevereiro de 2023, vai chegar na alíquota de imposto em 10% em fevereiro de 2033. O que você fez mês passado, em janeiro, vai chegar na alíquota de 10% só em janeiro de 2033. Então, cada valor que você aporta vai chegar nessa alíquota de 10%, que é a menor alíquota de imposto praticado no mercado, né, quando a gente fala de investimentos, só depois de 10 anos. Então, o produto de previdência, naturalmente, ele é um produto que estimula você a ficar acumulando para longo prazo. Tá? E quando a gente fala do formato VGBL, a gente está falando que esse imposto de 10% vai incidir somente sobre a rentabilidade, como qualquer outro investimento. Só que a diferença é que nos outros investimentos você pagaria no mínimo 15%. Aqui na Previdência você vai pagar no mínimo 10%. Então, aqui está a diferença, tá? E dependendo dos casos, tá, André? Daí entra num cenário onde a gente precisa fazer um suporte através de um planejador financeiro, você pode até zerar a questão de imposto, tá? Principalmente para quem recebe por distribuição de lucros. Geralmente quem é MEI, empresário, recebe por distribuição de lucros, ou tem um prolabore muito baixo, ou até mesmo sou CLT, mas eu recebo ali abaixo de R$ 1.900 por mês. Então, o benefício da Previdência também cabe para esses públicos e pode, dependendo do caso, até zerar essa questão de imposto de renda, tá? Então, quando... eu não pago nada. E quando o assunto é imposto de renda, né, Jed, vai depender também daquilo que a pessoa quer fazer, né? Que, igual você deu o exemplo, chega até 10, passou de 10 anos, a partir de 8 ou é acima de 10? Agora, acima de 10. Acima de 10. Acima de 10. Então, acima de 10 anos, acaba sendo um imposto em 10%. Mas aí, de repente, depende muito, né? Se a pessoa, eu não vou esperar 10 anos porque, sei lá, a minha filha, meu filho tem só 5 anos até ele completar 18, tem só 6 anos. Então, aí já não faz muito sentido ele partir para a tabela regressiva, né? E sim a tabela progressiva, onde ele vai pagar 15% de imposto. Por quê? Por causa do tempo. Então, e também tem dentro do PGBL, né?
a gente tem a possibilidade do benefício fiscal, de dedução do imposto de renda até 12%. Então, são alguns detalhes, né, Jed, que faz a diferença na hora de você fazer uma previdência privada. Seja ela VGBL ou PGBL, ou sistema progressivo de tributação, ou regressivo. Então, depende muito, né? É individualizado. Tem que analisar cada um, cada critério para cada pessoa. Isso, para quem já faz declaração no modelo completo, aí pegando o exemplo aí que você deu, Thiago, quando a gente fala aqui de uma pessoa que ganha 120 mil no ano, 10 mil reais no mês, como CLT, que paga já uma alta carga de imposto, a gente está falando que se ele fizesse uma previdência no modelo PGBL, onde ele poderia ter um diferimento fiscal, a gente está falando que ele pode contribuir 12 mil reais em PGBL no ano e já na próxima declaração restituir 3.300 reais. Então a gente tem um retorno aqui de 27,5%, que é o que ele está deixando de pagar hoje para pagar lá na frente sobre o valor sobre uma alíquota de imposto de 10%. Só que esses 12 mil reais, ao longo do tempo, vão crescer o patrimônio, dependendo da rentabilidade do fundo, onde o cliente está alocado, a ponto de chegar em valores de 80, 100 mil reais, por exemplo. E lá na frente eu vou pagar 10% de imposto. Não teria pago 27,5%, como se eu não tivesse feito o plano. Então, aqui, quando a gente trabalha o plano PGBL, com a tabela de imposto regressiva, a gente está trabalhando para o longo prazo com o objetivo de quê? Pagar menos imposto hoje, deixar esse recurso acumulado ao longo do tempo, lá na frente pagar uma alíquota menor. E por que o governo oferece esse benefício para a população? Porque ele entende que ele não vai conseguir garantir a qualidade de vida dessa pessoa que ganha mais. Então, naturalmente, essa pessoa que tem 10 mil reais ou mais de salário como CLT, naturalmente, quando ele se aposentar, ele vai ter uma queda na qualidade de vida dele. Ele vai ter que readequar os gastos dele. Até porque o teto do INSS hoje é em torno de 7 mil reais a um mês. Então, assim, uma pessoa que ganha acima de 10, 15 mil, ela vai ter que se readequar para uma realidade de 7. Isso se ela pegar o teto máximo, tá, Thiago? Hoje a gente Na verdade, aqui... não precisa nem muito, né? A pessoa não precisa ganhar 10, 15. Se ela ganhar 8, ela já vai ter que vai ter que se readequar. Com certeza, com certeza. E quando a gente fala aqui de benefício no teto máximo, a gente tem 19 milhões de pessoas que hoje recebem o benefício do INSS e somente 778 pessoas recebem o teto máximo. Então, é 0,002% da população que recebe o teto máximo do INSS. Então, é um percentual muito baixo. Então, não dá para considerar o INSS a longo prazo, tá? Então, é muito E aí as pessoas... E aí, só Pode desculpa interromper, e aí as pessoas até pensam assim, não, então eu vou complementar o que eu vou pagar no INSS. Olha, desculpa, mas se você pensa em complementar, pelo amor de Deus, faz uma previdência privada de longo prazo, né, com esse complemento, certo, para o teto. Você paga R$ 400, o teto, se eu não me engano, está na casa dos 800, né? Faz mais 400 ou R$ 300 em previdência privada, que você vai acumular muito mais capital numa previdência privada do que você complementando o INSS. Desculpa, mas a realidade é essa. Ou estou errado, gente? Não, tá certíssimo. Hoje, a orientação é, a partir do momento que eu identifico que eu tenho potencial para iniciar um processo de acumulação individual, é o melhor caminho. Não depender do INSS e transformar o INSS numa renda complementar lá na frente, se vier, tá bom, e quanto vier, tá ótimo. Mas se eu não vier nada, eu estou tranquilo porque eu fiz o meu processo de acumulação individual. Então, esse é o melhor cenário, tá? Mas, obviamente, a gente sabe que tem muito trabalho para fazer, porque hoje a gente tem um viés aqui de consumo muito atrelado a viés de comportamento. Então, o ser humano, naturalmente, é tomado de decisões emocionais, na maioria das vezes, e esses planejamentos de longo prazo, eles são planejamentos que você tem que constantemente revisitar. É que nem uma pessoa que está iniciando um processo de dieta. Se eu não tiver revisões periódicas com a nutricionista, dificilmente eu vou levar à risca. E ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma dieta agora, não vai ser a mesma dieta daqui a um ano. Então eu também tenho que mudar a minha dieta. A mesma coisa acontece nos investimentos. Eu tenho que iniciar um plano e fazer revisões periódicas ao longo do tempo. Tá? Então a gente tem uma população hoje, em sua maioria, endividada. Né? Hoje a gente tem uma facilidade para tomar crédito muito alta.
Boa noite, professor, tudo bem? A gente tem uma aptidão e uma facilidade para tomar crédito de forma muito rápida no mercado, isso acaba, às vezes, virando uma bola de neve. Então, o primeiro passo é sair daquele momento deficitário, iniciar um processo de organização financeira, para depois iniciar, aos poucos, um processo de acumulação individual, né? E você não vai sair, às vezes, de um processo de não guardo nada para guardar R$ 1.000 por mês, porque você vai se decepcionar. Vai ter meses que você não vai conseguir. Então, é muito mais fácil você iniciar com 200, R$ 300 por mês e todo mês fazer esse processo de acumulação do que você esticar a régua e não conseguir se comprometer todos os meses com a meta estabelecida. Então, beleza, vou me comprometer aqui com 200, R$ 300 por mês, que é o que eu consigo com certeza guardar. E se eventualmente sobrar mais ou eu quiser guardar mais naquele mês específico, aí sim eu posso fazer um aporte esporádico ou por boleto, ou por cartão, ou por Pix, por exemplo, na Previdência. Então, existem esses modelos e, obviamente, você não pode se decepcionar no momento ali de fazer um planejamento financeiro para longo prazo. Ô, Jed, só a gente mudando um pouquinho de assunto. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, né? Lógico que se eu e o Jed, se a gente for continuar falando de Previdência, a gente fala até acabar, né, Jed? Com certeza. Vai demorar um tempão. Aí, grande abraço, Anderson, sobre Previdência. Grande profissional aí, entende bastante também do produto. É bacana. Que legal pra caramba. É bom ter ele aqui. E aí, assim, o que é legal a gente também já falar? O aplicativo, né, Jed? O aplicativo da Safra, eu acho que é um diferencial bacana. E se as pessoas que estão aqui, elas tiverem vontade de fazer a contratação da Previdência hoje, elas já podem. Se elas tiverem confiança e falar assim, eu já sei o que eu quero. Elas já podem, não precisa esperar até amanhã, até a hora de banco abrir, pegar a fila tal e tudo mais, né, Jed? Fala pra gente aí do aplicativo. Com certeza. Hoje ela consegue fazer a contratação de um plano de previdência na palma da mão, tá? Acessando o app, você consegue fazer a escolha do fundo, já verificar quais são as rentabilidades dos últimos períodos. Jed, fiquei com dúvida, me senti seguro, qual era o melhor fundo, se eu estava fazendo a escolha certa ou não, dependendo do meu objetivo. Então, aí entra o papel do planejador financeiro, né, Thiago? Então, contar com esse apoio também é muito importante, tá? Principalmente quando a gente está iniciando esse processo. Então, gente, eu não me sinto confortável, não conheço o produto. Foi a primeira vez que eu ouvi falar aqui de previdência privada de uma forma aberta, transparente. Beleza. Aí eu oriento aí pela linha ali de chamar o Thiago, tirar dúvidas e assim iniciar um processo de acumulação. Tá? Então, hoje a gente precisa ainda ter esse acompanhamento muito próximo com o cliente. Então, mas de via de regra, a gente consegue tranquilamente acessar o app, iniciar um processo de acumulação como qualquer outro investimento, tá? Mas é legal que a pessoa também já vai se familiarizando, né, Jed? Ela, com o aplicativo, vai se familiarizando, vai vendo as informações que tem lá, diferente de outros locais que, por exemplo, ela faz e não sabe onde está, não sabe como é que está, não sabe nada, né? Ela vai lá, assina um papel e acabou. No aplicativo já não. Geralmente, produtos de previdência acaba inviabilizando no sentido assim, nos grandes bancos, né? Ele é mais um produto lá na linha final que dificilmente o cliente vai ter acesso ao acompanhamento ativo dessa rentabilidade. Então, a gente gosta de trazer previdência para o centro e colocar isso como o norte daquela pessoa no planejamento financeiro. Então, a partir daquele momento, ela vai fazer o processo de acumulação olhando a meta principal para longo prazo. Obviamente, ela vai step por step. Então, a primeira meta é chegar nos primeiros R$ 5.000. A segunda meta é partir para os 10 e assim por diante. Se você sempre olhar o horizonte, não tenho nada e vou começar e o meu objetivo é 100 mil, você vai ver que o processo ao longo do tempo vai ser doloroso, porque você não vai atingir de forma rápida. Principalmente se você está iniciando um processo de acumulação de nem que seja R$ 1.000, R$ 2.000. Você vai demorar para chegar nesses primeiros R$ 100.000. Então, a gente... Desculpa mais uma vez. A gente, eu consultor, né, a gente trabalha com essa metodologia que você está falando. A gente faz um planejamento de longo prazo, mas não vou focar lá na frente, igual no exemplo que você deu, nos 100 mil. Eu vou dar, qual é o prazo que eu tenho para fazer isso? Eu tenho 5 anos, eu tenho 10 anos,
Então, eu vou caminhar um ano de cada vez. E aí, sendo um ano de cada vez, vai facilitar para que eu consiga chegar lá na frente. Se eu quiser sair do zero para 100 mil, amigo, aí a gente não consegue, né? Tem que ser Vai um de cada desanimar, né, vez. cara? Exato, vai desanimar. Vai falar assim, pô, mas como é que eu vou chegar nos 100 mil se eu não tenho nada hoje? Eu tenho R$ 1.000, como é que eu vou conseguir fazer para chegar lá? Não consegue. Você precisa de uma metodologia, você precisa de uma estratégia, você precisa de algo orientado para que assim você possa ficar claro, nítido. Eu, pelo menos, sou muito visual. E eu acho que a grande maioria das pessoas tem isso, de ser visual, de gostar de ver a informação, gostar de ver o que está acontecendo e qual é o caminho que ela tem que seguir, né? Então, o fato de Com você certeza. ver aquilo que você quer, a escadinha, né, o degrau por degrau, vai fazendo as coisas se tornarem mais fáceis e a realidade vem à tona. Com certeza. É um processo de construção, né, Thiago? É degrau por degrau, passo por passo, você não vai sair do ponto A e ir para o final. Então, é um processo que você tem que passar e sentir a dor também. Eventualmente, você vai deslizar, vai, às vezes, tentar fugir do plano, mas o importante é sempre ter aquelas reuniões de realinhamento para justamente verificar onde você errou, onde você deixou de seguir com o plano e voltar para a linha da reta ali, onde você quer atingir o objetivo final, né? E aí, isso que você falou, e aí, mais uma vez, eu tenho que voltar para o exemplo que eu dei, né? Ao longo, desde quando eu comecei a previdência privada que eu fiz para minha filha mais velha, cara, eu tive dificuldades, eu tive momentos que eu falei assim, poxa vida, nem tem dinheiro da previdência privada lá. Mas assim, é você se esquecer que o dinheiro existe e falar assim, ó, não, aquele dinheiro lá não é meu, aquele dinheiro lá é dela, aquilo lá não existe e tal, e vida que segue, entendeu? Eu acho que é ser determinado mesmo. Uma questão de você ter pulso firme e ser determinado. Porque se você fizer E, assim, você consegue. Se você titubear, falar assim, tô precisando para arrumar o carro. Pronto, aí já era. às vezes a facilidade, Thiago, de ter acesso a recurso também pode prejudicar, né? Então é a mesma coisa, estou fazendo dieta. Se tiver uma barra de chocolate aqui no meu armário, eu abrir o meu armário todo dia para pegar alguma coisa e eu ver aquele chocolate todo dia, em algum momento eu vou deslizar. Então isso é natural, a mesma coisa acontece com investimento, tá? É a mesma coisa que acontece com investimento, a mesma coisa que acontece com dieta, a mesma coisa é com as finanças. Todos os exemplos são puro, prático e simples. Se você não quer comprar, você não olha site de internet de loja. Você não vai no shopping, certo? Porque você não quer É, comprar. Se você não está de dieta, você tem que manter ali o corpinho bonitinho. Eu sou gordinha, é difícil falar de dieta, né? Mas não compra chocolate, amigo. Se você comprar chocolate, você vai comer. Entende? E finanças é aquela coisa. Se o dinheiro tá fácil, você vai usar. É por isso que o pessoal, uma parcela da população, eu acho que é por isso que eles gostam muito da poupança, porque por causa disso, porque tá ali fácil. Tá ali fácil, então. com certeza. Não, se eu precisar do dinheiro, tá ali fácil, tal, qualquer coisa eu vou lá e pego. Aí, dá nisso. Com certeza. Acho É que só vale um a pena pouquinho que. abrir para dúvidas, Thiago. Será que tem alguém aí no chat que tem alguma dúvida que gostaria de tirar em relação à previdência, a questão de início, quanto precisa para iniciar? Até para quem não tem, ou quem já tem, que gostaria aí de fazer alguma análise do fundo, acho que é válido ali já sinalizar e eventualmente ali o Thiago pode entrar em contato também para ajudar durante esse processo. Sim, sim, claro, com certeza. Pessoal, tem alguma dúvida aí, gente? Se tiver alguma dúvida, aproveita que, ó, Jed, rapaz, o que a gente pensou que a gente ia falar, não deu nem tempo da gente falar. Acho que a gente precisava ficar mais umas 2 horas aqui para poder falar tudo que a gente queria, hein? Mas é assim, o É produto é verdade. bom, a gente tem uma referência boa, a gente tem uma empresa boa, que é a Saks, que está aí para nos ajudar. Eu sou suspeito de falar, né, Jed? Mais uma vez, enfim, não tem muito o que correr, né? A previdência é um assunto muito bom, tem muitas vantagens, tem muitos benefícios. A gente precisa somente alinhar, saber que ele existe e saber como usar. Se a gente souber como usar, cara, vai embora, vai Com embora. certeza.
Professor, mais uma vez, muito obrigado pela presença e obrigado pelos parabéns aí. Que bom que gostou. E vai ficar um assunto cada vez mais latente, né, Thiago? Naturalmente, previdência vai ser um assunto cada vez mais comum no cotidiano, no dia a dia. A gente tem ainda muito espaço. Hoje, atualmente, tem um pouquinho mais de 3 milhões de pessoas que possuem o produto de previdência no Brasil. Muitas das vezes é um produto vendido de forma incorreta, tá? Estou vendendo aqui um produto bancário de previdência para atrelar para liberar um crédito imobiliário, por exemplo. Então, existe sim muita gente com produtos de previdência, muita gente com produtos de previdência vendidas de forma incorreta, né? Não da melhor maneira possível, e é um produto que precisa de revisão tanto quanto qualquer outro. Então, o recado final que eu gostaria de deixar para o pessoal é que se você tem previdência, tem o objetivo de ter, ao longo do tempo, para iniciar um processo de acumulação, criar disciplina, ajudar no horizonte de médio e longo prazo, é um produto que você vai tratar como qualquer outro. Você vai precisar acompanhar, você vai precisar cobrar, você vai precisar revisar e mudar ao longo do tempo. Sim, se ele não faz sentido para você, em algum momento você tem que ir lá e reajustar, né? Ô, Jana, o aplicativo é SAKS, tá? SAKS. Deixa eu colocar aqui no chat. Isso, coloca aí para ela. Já, também conforme for, tem um aplicativo aí, qualquer dúvida, também estou à disposição. Ela é daqui de Rio Preto, viu, Jade? Por isso que eu estou falando, que eu sei que ela é daqui. E ela trabalha com a minha esposa. Então ela pode me mandar um alô para mim, que eu também ajudo ela nessa questão do aplicativo aí, de baixar o aplicativo. Mas o aplicativo vai ajudar pra caramba. E qualquer dúvida que você tiver, Jana, pode contar comigo, que a gente está aqui para ajudar. Ô, Jed, já tem 1 hora que a gente está aqui, tá? Queria agradecer você imensamente, passou rápido. Queria agradecer imensamente pela oportunidade que você está me dando, pela oportunidade que a SAKS está me dando de poder, para a gente poder fazer esse bate-papo aqui, que é sempre muito legal, é sempre legal demais trocar informação com pessoas do nosso segmento, né? E lógico, pessoas bem gabaritadas, né? Pessoas com experiência. Obrigado mesmo, Thiago. Foi um prazer fazer essa live contigo. Estamos abertos, sempre que precisar, pode contar com a gente para conversar. Não precisa ser necessariamente só sobre previdência, pode ser por outros assuntos também. A gente está super aberto aqui a disseminar educação financeira, tá? Que é um papel super importante. A gente ainda tem muito trabalho a fazer hoje, não só no Brasil, mas de forma geral, Latinoamérica, se a gente pensar, precisa de educação financeira. Hoje a referência, querendo ou não, é Estados Unidos. Então, quem sabe a gente um dia chega lá e vai ser com muito trabalho, né? Dia a dia é que nem trabalho de longo prazo para o processo de acumulação de patrimônio, tá? Vai ser um passo de cada vez, obviamente a gente vai conseguir ir mudando aos poucos, tá? Com certeza. Ô, Jed, deixa eu só falar. Quero falar para todo mundo que está aqui que aqueles que quiserem saber mais sobre planejamento de longo prazo e quiser saber mais como funciona isso que a gente estava falando, de você planejar o longo prazo, de fazer a escadinha, manda uma mensagem para mim no direct, que eu vou ter imenso prazer de falar com vocês e a gente fazer esse planejamento junto de longo prazo, independente de qualquer coisa. Vai ser uma conversa muito legal, igual a gente está tendo aqui, eu e o Jet, a gente conversa, faz o seu planejamento de acordo com a sua necessidade e vamos tirar o sonho do papel e fazer com que se torne realidade. Porque não adianta, tudo que a gente pensar em fazer, em qualquer sonho que a gente tenha na vida, a gente vai precisar de dinheiro para fazer esse sonho acontecer. Então, nada mais justo do que a gente pensar em reservar capital e pensar em previdência para lá para frente me ajudar a realizar os meus sonhos. Fechado, Thiago. Beleza? Alguma dúvida, galera? Senão a gente vai encerrando aqui. Agradeço demais a presença de todos neste dia. Quero fazer um convite para quem for de Rio Preto, já se me permite. Eu quero fazer um convite para quem é de Rio Preto e região, para que no dia 27 agora de fevereiro, uma segunda-feira, às 19h30, eu vou fazer uma palestra aqui presencialmente em Rio Preto. Então, aqueles que puderem estar lá, vai ser um evento gratuito, e a gente vai
conversar, logicamente, sobre dinheiro. Não adianta, é o que a gente gosta de falar, né, gente? Então, quem puder estar lá, vai ser um enorme prazer receber vocês lá. Quer estar lá? Manda mensagem para mim. Eu vou mandar o link para vocês confirmarem e reservarem o seu lugar nesse evento. Obrigado pela oportunidade, gente. Fechado. Obrigado, Thiago. Foi um prazer, pessoal. Até a próxima. Qualquer coisa, estamos aí. Tchau. Valeu.